Olá, hoje nós vamos falar novamente de astrologia psicológica, porque ela serve para que a gente acorde a nossa alma e o discernimento dela, para que possamos vir a evoluir. E diferente de botar medo ou coisa parecida, eu só quero passar para vocês as informações que me chegam. Se elas estão certas ou erradas, a lógica há de dizer, a lógica de vocês há de admitir. Então hoje nós vamos falar de Quiron, o planeta que não é esse asteroide que está entre Marte e Júpiter, que descobriram, mas um planeta que Chico Xavier descreveu como um tipo de superterra. Existem várias estrelas, planetas habitáveis, que eles chamam de superterra, porque tem água, tem vegetação, tem animais, e tem condição do ser humano viver na terceira dimensão. Então vamos lá, não é para ter medo, porque a morte não existe, nós estamos a caminho de evolução. Mas nós vamos falar de Apocalipse, vamos falar de quem vai ser denegrido para a capela, ou quem veio de capela, quem vai ser denegrido para aquilo. E o que vem a ser esse tal de Quiron, que é bem pior do que o nosso umbral daqui. Isso é que eu quero chegar. Então vamos lá, da mesma forma que Capela, que tinha uma tecnologia muito melhor do que as que a gente tem hoje, entrou em colapso e boa parte da população dele foi denegrida, parte para a Terra, parte para outros lugares, porque aquele planeta estava pronto para virar um planeta melhor, deixar de ser expiação e provas, como o nosso planeta está passando também de expiação e prova para um planeta melhor, vai deixar de ser a terceira dimensão para virar a quinta dimensão, assim eles falam. Então, da mesma forma que vieram para cá, nós vamos para lá e por aí vai. Bom, a vida é eterna. Qualquer livro psicografado ou qualquer mentor espiritual costumam dizer que o tempo está a nosso favor. Por quê? Porque o tempo da alma é eterna. Se ela fizer por onde evoluir, indo ao amor, indo à fraternidade, indo ao amor sem escolher a quem, indo à simpatia, à empatia, ao perdão, tudo que Jesus nos falou, deu a outra face para não entrar em briga, não julgue para não ser julgado, ele mostrou todos os fundamentos. Agora, o nosso ego, que vem do mapa escolhido para o nascimento do corpo, onde a alma vai ser colocada, não quer saber nada do que Jesus disse ou deixou de falar. Embora ouça e admita ser importante. Mas o orgulho do ego é tão grande, tão presunçoso, tão patético, que ele insiste em não enxergar o que está na frente dele. Bom, nós estamos perto do Apocalipse, é dito que 2/3, 3/4 da humanidade vai sucumbir. Sucumbir é deixar essa vida para partir para a próxima. A próxima será aqui ou será denegrido? Vai caber de cada um de vocês. Eu tenho um vídeo que falo que a solução está no presente. Vou tentar colocar no final desse vídeo. Vejam, a solução está no presente. Não interessa o que você fez no passado, mesmo em vida. Se você conseguir se perdoar em vida,
e passar a admitir seus erros, entender que você tem que subjugar o ego, que é o karma que lhe deram, você corre a possibilidade de continuar na Terra, na tal da quinta dimensão. Porque está maravilhoso? Não, porque já está perto do caminho de um dia chegar lá. Só serão denegridos os que não têm jeito algum. Ponto. Então vamos lá. Qual é o problema, se a vida é eterna, da gente ir para Quirón? De um tempo para cá, diferente da única informação que tinha, que Chico Xavier tinha nos dado, Chico Xavier falou que Quirón era um planeta igual ao da Terra, muito maior do que a da Terra, que tinha a condição do ser humano viver na terceira dimensão lá também, mas ele não entrou em detalhes do como seria o lado espiritual de viver naquele planeta que estava na Idade da Pedra, que está na Idade da Pedra. Então vamos fazer Então, de um tempo para cá, começou a aparecer informações de como seria a vida nesse tal de Quirón. Então apareceu uma criança. Sabe, essas histórias de YouTube, às vezes são verdadeiras, às vezes são inventadas até por inteligência artificial. Então apareceu uma criança, existem muitas possibilidades espirituais de nos trazer informação através de crianças. Porque até os 6 anos, até os 7 anos, ela ainda pode ter memória de outras vidas. Quando chega normalmente no 6º, 7º ano, essa percepção diminui ou acaba. Então tem a história de uma criança que veio contando como é Quirón. Terrível. Um céu vermelho, um céu roxo, todo mundo triste, todo mundo em silêncio, todo mundo em solidão. Aí daqui a pouco apareceu outro vídeo mostrando que o umbral de lá é diferente do de cá. Aqui você tem as colônias, tudo isso é umbral. As colônias estão os positivos, o umbral médio está perto das colônias, o umbral grosso, as raças mais horríveis que estão nos vales suicida, vale drogado, vale dos Suvina, vale do não sei o quê. Cada vale acumula o tipo de comportamento que o imã da consciência nos leva depois da morte. Aí tem a crosta da Terra e os abismos. Então, o umbral daqui, da forma como é explicado, é isso. Tenho as colônias, que é a preparação para o recomeço, umbral médio, umbral grosso, a crosta e os abismos. Os abismos, que é debaixo da Terra, quem está lá vai precisar de séculos para procurar uma solução. Porque se foi para lá, é porque o negócio ficou ruim. Na crosta da Terra se misturam os desencarnados de pouco tempo, alguns que conseguem descer do umbral grosso e os encarnados. Aí eu tenho mais esses dois degraus, onde todos são vistos pelas colônias. Todos são acompanhados, todas as almas são acompanhadas pelas colônias. E em determinados momentos, quando se percebe que a alma encontrou o seu perdão, encontrou o seu entendimento, encontrou a sua harmonia, encontrou o gosto de ver a luz, o socorro chega. Ótimo, que maravilhoso.
é eterno, um dia o socorro chega e tudo recomeça. Em Quiron não é assim. Diferente daqui que eu tenho o umbral grosso, o umbral médio, crosta e abismo, lá eu tenho 7 degraus, onde o primeiro são os iludidos que estavam fazendo alguma coisa boa, mas que sabe que não era tanto. O segundo, os iludidos que fingia que estava fazendo alguma coisa boa, mas sabia que não estava. O terceiro, os que se corromperam e ajudaram a corromper. O quarto, os corruptos. Sabe, os videozinhos falam muito em religiosos que se perderam, aí ficam nessas camadas. Mas eu acho que não é só os religiosos, é qualquer um que entre nessas etapas. E os últimos são o que a gente pode chamar daqui dos abismos. Só que, diferente de lá, não existe as colônias para vigiar, para perceber quem pode ser socorrido. Não, você vai estar sozinho. E o momento em que você encontrar uma certa harmonia de perdão, uma certa harmonia de paz, a sua sintonia vai te levar para o degrau abaixo ou para nascer naquele planeta, no tempo das cavernas. Olha o tempo que vocês vão perder se perderem a oportunidade de ficar na Terra. Então, repito, a solução está no presente. Se existe o véu do esquecimento que te faz esquecer todas as cagadas que você fez em vida passada, se você passa a viver pelo presente esquecendo o passado morre. Se você se perdoa e a sua consciência fica tranquila, porque deu a mão à palmatória, porque pediu desculpa para todos que você ofendeu, que mudou o seu comportamento para agradar a todos que estão à sua volta, o presente é a solução. Então, nós ainda temos tempo de não correr o risco de ser cuspido para Quiron, porque Quiron é um M bem maiúsculo. Pelo que estão falando aí, não é uma outra terra que a gente vai chegar no umbral e, de repente, vai chegar os socorristas e vão te salvar. Não, lá é solidão. E você, na solidão, tem que encontrar uma solução de se harmonizar para que o seu imã próprio te leve a um degrau a ponto de reencarnar lá, ou não. Aqui, por mais que você esteja no umbral grosso, no vale dos perdidos, no vale dos desgraçados, você está sendo manipulado, você está sendo controlado, você está sendo acompanhado. Lá não tem isso, você vai estar só. Dependendo simples e exclusivamente do tempo e de você. Então, se aqui o tempo, bem ou mal, é melhorado, porque a sua memória de outras vidas que foi parar no umbral sabe que bem ou mal vai ser socorrido e você, bem ou mal, inconsciente ou conscientemente, chega à conclusão de encontrar o perdão, lá é você por você mesmo. Então, repito, a solução está em viver o presente. Se existe o véu do esquecimento que te fez esquecer todos os erros de suas vidas passadas, viver o presente e abandonar o passado, viver o presente e arrumar solução no presente, o passado morre, a consciência fica limpa, porque você fez a sua parte. Ah, fulano de tal não me perdoou. Problema dele, porque você está fazendo a sua parte.
Ah, fulano de tal não vai me perdoar. Aí é problema seu, que está botando culpa no outro em você não querer mudar de atitude. Véu do esquecimento, esquece as vidas passadas, véu do esquecimento, a partir do momento que você vive o presente, pedindo perdão, se perdoando, se entendendo, você vai conseguir ficar na Terra depois da morte do Apocalipse, aonde tem um acompanhamento, onde todos vão ver Jesus. Sabe por que Jesus está em tudo quanto é lugar? Por que Jesus nos enxerga e nos conhece? Porque ele está numa dimensão tão alta que a nossa vida de 70 anos, 100 anos, para ele é um segundo. Em um segundo ele sabe tudo. Porque cada dimensão, o tempo vai diminuindo em relação ao outro. Eu tenho vídeos que explicam que a gente é comandado pela quarta dimensão com facilidade, porque eles veem as nossas 24 horas em 3 e programam o nosso dia. Nada acontece ao acaso. Jesus está numa dimensão tão alta que ele sabe tudo. Sabe? É besteira imaginar que um dia nós vamos chegar a esse ponto. Mas não é besteira imaginar que a gente pode subir um degrau. E deve. Para não ir para aquilo. Eu não quero ir para lá, não. Então, o meu vídeo de hoje não é para pôr medo, porque o medo só faz alimentar o lado negro da força, vamos dizer assim, o poder oculto, o governo oculto. A gente está vivendo uma situação. Existe um vídeo aí que um médium conhecido fala pela boca de um guia maravilhoso, e ele fala a ponto de mostrar, e faz um certo sentido, que para nos comandar, para nos iludir, para nos levar ao medo, levar à derrota, levar à desistência, esses espíritos de péssimo grau conseguem, às vezes, incorporar em pessoas com certa afinidade durante a vida. E é fácil ver, perceber, porque a gente pisca. Eu que trabalhei não sei quantas décadas dando corpo para incorporações, os guias não piscam. Eles não precisam. Eu ficava até agoniado. Porra, esse cara não pisca? Então, se você olhar um certo presidente que tem por aí, uns certos políticos que tem por aí, uns certos poderosos que tem por aí, eles esquecem de piscar, porque eles não precisam. A alma deles provavelmente já está em prisões espirituais e o governo oculto está vivendo nos corpos dele. Eles não piscam. Se você perceber, o olhar dele não tem brilho. Quem vive perto sente cheiro estranho. Quem toca neles sente um frio meio de defunto. É meio complicado. A gente ri, tem que rir. Não tem o que fazer, tem que fazer a nossa parte. A vida é você contra você mesmo. Se você der motivo, eles te alcançam. Se você não der, eles não conseguem chegar. Eles são poderosos? Olha, eu digo e repito. Sei que são poderosos para os que se afinam a eles. Mas se eu vivi dos meus 70 anos, uns 40 combatendo espíritos negativos,
desfazendo tudo quanto é trabalho ruim, tudo quanto é coisa de umbral negativo, tudo. Vocês não imaginam os escalabres que eu já passei nessa vida espiritual. E eles não me mataram, então eles não têm poder em quem não lhe dá afinidade. Agora, um político comunista que quer que você não acredite na reencarnação, que quer que você não acredite em Deus, que quer que você não acredite na família, que quer que você não acredite em nada, para que tenha medo dele, aí esse tem afinidade com o poder oculto. Esse aí vai para o abismo ou para os últimos degraus de Quiro. Diz que na Lua tem uma cadeia lá. Alguns dizem que Lampião foi para lá, outros já dizem que ele já está em Quiro. Vocês querem ir para Quiro? Eu não quero. Então esse vídeo é para arrumar essa teia de informação. Vocês coloquem na lógica de vocês para chegar à conclusão do que vale a pena obter. Mas, fundamentalmente, o que eu quero passar é que a solução está no presente. Mude o seu dia a dia e faça o seu presente a sua redenção. Tem regra? Não tem. Faça a sua. Mas é certo. Amor sem escolher a quem, empatia, fraternidade, simpatia, perdão. Peça perdão pelos erros que você cometeu. Se ridicularize, porque não é a você, é o ego do corpo onde você vive. E faça esse tipo de comportamento até o dia da morte, para poder continuar aqui, porque, do contrário, pode ir lá para o céu vermelho, para o céu roxo, para a solidão. Solidão, solidão. Sabe, no umbral aqui, são vales onde vocês encontram semelhantes. Se você tem um vício, se você é suvino, se você é um falso religioso, se você não sei o quê, vocês vão encontrar seus semelhantes. Porque vocês vão ficar tudo juntinho. Em Quiro não tem ninguém juntinho. Ninguém vê ninguém, ninguém está ajudando ninguém. É você com você mesmo. Sabe, tem para voltar a essa história do falso religioso, que esses vídeos que falam de Quiro tanto falam dos religiosos, eu vou deixar claro aqui uma coisa, veja só. Eu tenho um vídeo que eu pergunto, você é cristão? Aí eu faço 28 perguntas e respondo pelo que Jesus falou na Bíblia. E mostro as mentiras que os pastores dos crentes criam. Ali eu não estava falando mal do católico, estava falando mal dos pastores dos crentes. E tem uma hora que eu chego e falo assim, porra, se Jesus falou que pecar contra o Evangelho é um pecado eterno, você vai sofrer eternamente. Ele usa a palavra eterno. Rapaz, esses pastores crentes não acreditam no que está na Bíblia. Porque Jesus falou, é eterno. E nesses videozinhos que contam do umbral de Quiro, eles falam pra cacete desses religiosos. Mas eu não quero falar só deles, não. Todo mundo tem um lado ruim. Mas se você viver o presente, pedir perdão em vida, tentar se entender com todos em vida, não ficar acreditando que os outros não vão te querer. Não, o problema é deles se eles não te quiserem. Faça a sua parte. Ok? Então vou parar de falar para não ficar muito longo. Abraço, dá o like, compartilha, comenta, me chama, faz o que quiser. Abraço.